falar sobre o Cruzeiro perto de anunciar a contratação de Gabriel Rojas, lateral esquerdo, argentino, 28 anos de idade, atleta que pertence ao Racing. Um abraço! Boa tarde, Pansieri. Quais são as notícias do Cruzeiro hoje, hein? Um abraço para você também, meu amigo Pedro Abílio, Grande Vico, Vinícius, também o Alê, todo mundo ligado com a gente aqui no Rádio Esporte Itatiaia. O Cruzeiro vai fechando aí mais uma semana de férias, né, para os atletas, mas é óbvio, né, que a diretoria do Cruzeiro está trabalhando. A diretoria do Cruzeiro segue monitorando situações, monitorando também possibilidades de contratação. E uma informação que ela é também importante de se destacar aqui, que o Gabriel Rojas cada dia mais próximo da Toca da Raposa. A negociação que pode estar na casa aí dos 6 milhões de dólares, 6 milhões e meio de dólares no máximo, vamos colocar aí. Até o time do Racing queria que a negociação estivesse na casa de 7 milhões, mas fazendo aí só um resuminho, Pedro Abílio, para todo mundo entender. Primeira proposta, 4, não aceitaram. Segunda proposta, 5, não aceitaram. A terceira proposta vai fechar essa casa aí de 6, 6,5, né? Porque aí tem bonificação, tem aqui, tem ali, mas não vai passar disso. E aí, poucos detalhes separam o jogador do Cruzeiro, Gabriel Rojas, jogador de 28 anos, lateral esquerdo, que já, inclusive, enfrentou o Cruzeiro em final de Copa Sul-Americana. É um atleta monitorado pelo Clube Celeste. O Cruzeiro está perdendo o Cauã Prates e está contratando o jogador para essa posição. E tem um detalhe que vale ser destacado. O Kaique é muito valorizado no mercado do Cruzeiro para a saída, né? Não é de hoje. Então, o Gabriel Rojas pode suprir essa ausência do Prates? Pode. Mas poderia suprir também uma saída do Kaique caso avançasse, né? Mas daqui a pouco eu falo do Kaique. Vamos só nos ater a essa questão do Gabriel Rojas, que de sondagem virou proposta, virou negociação e está muito próximo de ser efetivado como atleta do Cruzeiro, Pedrão. Notícia importante, né, Vini? Importante, e um jogador, Pedro, que não é aposta. É claro que vai virar um reforço, isso ele vai ter que se provar em campo, né? Quantas contratações badaladas, todos os times já fizeram e o cara não consegue corresponder às expectativas. Mas é um jogador pronto, já com uma bagagem muito interessante, destaque do Racing, e chegaria para brigar por posição. Tá abaixo do Kaique, na minha visão, assim como a maioria dos laterais hoje. É difícil alguém concorrer com o Kaique no mesmo nível, porque tá jogando uma bola espetacular. Mas se o Kaique sai, você já tem uma reposição. Você não fica desesperado. Então, essa negociação que o Pansi trouxe é a coisa mais normal do mundo, né? A primeira investida, o clube joga lá embaixo, né? Joga lá embaixo, vai que cola. É claro que o clube, quando vai fazer uma proposta, ele já sabe mais ou menos quanto que o outro quer receber. E aí vai nesse poder de barganha, nessa negociação, até chegar num valor que seja bom para os dois lados. Pansi, sobre o Kaique, o que a gente pode falar hoje do que está acontecendo? Existe alguma atualização? Por enquanto vai precisar mesmo só de um lateral esquerdo, Pansi? Olha lá, o Kaique, ele no início do ano recebeu uma proposta do Como, quase viajou para a Itália para fechar e ser contratado pela equipe italiana. Chegou o Pedro Lourenço e falou, opa, peraí, não. Foi isso que aconteceu. Agora veio o Betis. A proposta do Betis é baixa, porque o Cruzeiro quer 15 milhões de euros nele. Então 80% do Cruzeiro, 20% é do jogador, mas enfim, 80% é do Cruzeiro. E o Cruzeiro quer 15 milhões no Kaique. O Betis chegou, a proposta não foi legal. O Como voltou a fazer proposta. A informação nossa é essa. E podem chegar outras propostas por conta de sondagens que aconteceram recentemente. Sporting, Roma. Se falou aí numa possibilidade de Barcelona, mas sinceramente, isso também foi muito condicionado aos jornais espanhóis. A gente sabe que, enfim, pode acontecer? Pode. Mas aí a gente está trabalhando com o fato real, né? Hoje o que tem? Tem Betis e chegou essa do Como. O que acontece? Ontem teve uma reunião do Betis com o Cruzeiro. Mas a situação não evoluiu, né? A situação que poderia ter uma guinada, ter uma mudança de patamar, não avançou. Então, continuou o Kaique de férias, tranquilo com a família, e até agora se reapresentando no dia 22. Mas volto a dizer, outras propostas podem chegar, outras coisas boas podem aparecer. Certo é que ele e Jonathan Jesus, dos atletas do Cruzeiro, são os mais valorizados no momento para uma negociação. O início do ano foi diferente. No início do ano foi o Caio Jorge. Essa situação mudou de figura. Hoje é Kaique e Jonathan Jesus. Mas
para uma saída, a negociação precisa estar na casa de 15 milhões de euros e ponto final, senão o Cruzeiro não vai negociar. Aí, ô Pedrão, pode ter 13 inicial e 2 de bônus, 14 inicial e 1 de bônus, aí é uma outra questão, é um outro avanço de uma negociação. Mas o Cruzeiro entende sim que o atleta está bem valorizado e poderia inclusive estar na seleção brasileira caso fosse a escolha do Carlo Ancelotti. Na lista grande estava, mas na lista agora que está no Mundial, que já está se preparando para o Mundial que vai bater na porta, ele não está. Mas vamos colocar o seguinte, tem até determinado dia aí para fazer uma alteração na lista. Se alguém machuca, eu tenho certeza que o Kaique é o primeiro nome para essa lateral esquerda. Isso também é um jogador que mostra a valorização dele. E a gente sabe, né, Ale, que é um jogador que cresceu muito e que invariavelmente vão aparecer cada vez melhores propostas se ele continuar nessa toada, né? E aí o Pance toca num ponto que eu acho muito importante. A seleção brasileira, diferente do que alguns pensam e eu respeito, não é só o momento. O jogador não é convocado só pelo momento, né? E a gente vê vários casos de jogadores importantes, fundamentais para suas seleções, que inclusive estão machucados e não tem momento, né? Então a seleção não é só o momento, é também o momento. Porque se fosse só o momento, o Kaique estaria na seleção. O Kaique deveria ter sido trabalhado, esse ciclo foi um absurdo, né? Bagunçadaço, né? Com 4 treinadores, sai presidente, volta presidente, outro presidente, mas ele deveria ter tido uma minutagem maior durante o ciclo para que desse uma casca, uma experiência para que ele tivesse nos Estados Unidos nesse momento, mas tecnicamente, fisicamente, ele é merecedor, né? Então é um jogador que, por mais que o Cruzeiro consiga fazer um dinheiro com ele, e aí é a vantagem do Cruzeiro, que o Cruzeiro não precisa de dinheiro, não está desesperado atrás de dinheiro, então ele pode pedir quanto ele acha que o jogador vale, e aí se a turma achar interessante, pode fazer a negociação, mas a verdade é que você não vai achar um Kaique no mercado. Mesmo que você venda muito bem o jogador, você não vai achar um equivalente. Até pela adaptação que o jogador já tem. Ele tá muito em casa, ele tá muito confiante, ele tá absoluto ali na lateral ali do Cruzeiro. Você não consegue uma reposição à altura. Você pode fazer alguma coisa próxima, mas a altura você não consegue. Então é uma coisa que tem que ser muito bem pensada. O Pedrinho já recusou propostas muito vantajosas do ponto de vista financeiro por jogadores. Já aumentou o salário de muita gente aí, né, no elenco, porque ele quer um título mais relevante ainda do que o campeonato estadual. Então vamos ver como que isso vai acontecer, porque realmente, financeiramente pode ser muito bom, mas tecnicamente não tem como essa conta fechar sem ter um prejuízo. Você não vai, pode procurar e pega você que tem bastante dinheiro, Pedrão. Vai no mercado aí pegar um Kaique que você não vai achar, pode esquecer. É que o Kaique de 2025 e de 2026 é fantástico. Mas o Cruzeiro ele pode formar outros Kaiques, né? Porque o Kaique, por exemplo, de 23, 24, oscilou pra caramba. Eu lembro que ele disputava posição com o Marlon, e aí o torcedor ficava naquela, quando joga o Marlon, ele sente falta do Kaique. Quando joga o Kaique, sente falta do Marlon. Até de se firmar e se tornar esse jogador com essa potência toda, com essa valorização, levou um tempinho. Eu acho que enquanto o Cruzeiro tenta trazer o Rojas, é para tentar diminuir essa lacuna, sabe? Eu concordo com a Alê, assim, não vai trazer alguém do mesmo nível, e é difícil demais. Vai trazer alguém do mesmo nível do Kaique, você vai ter que pagar mais caro, vai ter que tirar algum lateral muito bom lá da Europa, é difícil. Mas o Rojas, ele tenta diminuir um pouco essa lacuna que vai ser deixada pelo Kaique quando ele sair. Ô Pedrão, e aí, vale só para eu arrematar a minha participação, olha só. Quando a gente coloca aqui na Itatiaia que o Cruzeiro não vai fazer um leque, não vai contratar um leque de opções, é porque o Cruzeiro entende que só precisa contratar aquilo que sair. Na esquerda tá saindo um, que é o Cauã Prati. Se sair mais um, vai ter que contratar outro. Essa é a visão deles. Pro ataque, o Cruzeiro entende numa questão de atacante de beirada que é importante. O Cruzeiro pode perder aí o Wanderson, né? Um jogador que não rendeu muito com o técnico Arthur Jorge, algumas coisas podem aparecer. O Cruzeiro acha que também é importante contratar um volante, porque não tem um substituto imediato para a posição pro Romero. Eu já ouvi o Vico falando, já ouvi o Alê falando, já vi Pance falando, já vi todo mundo falando que o Romero não tem esse substituto. Então, essas são as contratações pontuais do Cruzeiro hoje. Lateral esquerdo, atacante de beirada e volante. São os alvos do Cruzeiro. E o Cruzeiro que é o atual campeão da Copinha, Copa São Paulo, de futebol júnior. E no Campeonato Brasileiro tá aí brigando pela primeira colocação. O Cruzeiro tá em terceiro. Claro que tem uma distância ali
em relação ao Palmeiras, que é o líder com 34, o Vasco é o segundo com 31, mas o Cruzeiro está muito bem. No Brasileiro Sub-20, em termos de Brasileiro Sub-20, o Cruzeiro joga somente no dia 11, diante da equipe do Fortaleza. Esse jogo na Toca da Raposa 1 é o time Sub-20, os crias da Toca aí trabalhando neste momento, enquanto os profissionais estão de férias, cumprindo aí a primeira semana, mais 2 semanas ainda de férias até a retomada das atividades. Na retomada, quem sabe o Cruzeiro tendo aí pelo menos uma novidade no seu elenco. Estamos falando de Gabriel Rojas. Ontem trouxemos a informação, a negociação cada vez mais adiantada entre Cruzeiro e Racing. Com o jogador, o Cruzeiro já tem tudo ajustado, falta ali chegar num denominador comum. Na última parte, uma operação que deve ficar na casa dos 6 milhões de dólares. E aí o Cruzeiro tendo o Gabriel Rojas, independentemente da questão do Kaique. Até agora não tivemos nenhuma outra proposta oficial pelo atleta e a única que chegou é do Betis, muito longe ainda do que o Cruzeiro pensa, e o Cruzeiro vai, com calma, ao longo dessa janela, tratar a situação do Kaique. Se não chegar uma proposta que o Cruzeiro considera muito interessante, não vende o jogador, fica com o Kaique, fica com o Gabriel Rojas, e aí planeja uma renovação de contrato para uma valorização ainda maior do Kaique no futuro, mas isso tem muito tempo ainda para render. Quem falou sobre o Gabriel Rojas? O volante Lucas Silva. Ontem o nosso repórter, o Mike Costa, esteve no rodeio em Pedro Leopoldo e entrevistou com exclusividade o Lucas Silva, falou sobre vários assuntos, tem a exclusiva aqui na Samuca TV, você pode procurar o Lucas Silva, que é uma peça importante, por mais que nos últimos jogos tenha ficado fora do time do técnico Arthur Jorge, até entrou em um jogo ou outro, mas é sempre uma liderança neste elenco e uma peça aí que o Cruzeiro tem como muito importante no grupo na Toca da Raposa 2. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Valeu, torcedor cruzeirense, por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se gostou das informações de hoje, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Aqui a gente traz a notícia com responsabilidade e respeito pela nossa camisa. Nos vemos no próximo vídeo e forte abraço!